Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. Pois bem, hoje nós vamos dar prosseguimento à parte de cinemática. A gente começou com uma introduçãozinha sobre cinemática, né? Diferenciando os tipos de movimento que temos dentro da cinemática, e hoje a gente vai dar prosseguimento a este conhecimento, beleza? Eu já adianto aqui para vocês que possivelmente vai ter mais 2 vídeos falando sobre cinemática, né, e fechando esse assunto. Então, sim, 4 videozinhos, até que curtos, né, explicando os conceitos de cinemática, beleza? Então, pega seu material de estudo e vamos estudar. Bom, aqui estamos nós, né, onde paramos no último vídeo, né, e a gente viu aqui a parte da diferença dos movimentos, movimento retilíneo e movimento circular, e como a gente reconhece os tipos de movimento que existem dentro dos próprios movimentos retilíneo e circular, né? Então agora, o que a gente vai fazer é dar prosseguimento dentro desses próprios movimentos, né? Porque quando a gente fala sobre movimento, a gente tem que saber o que é o próprio movimento em si. Não é uma coisa simples a gente conseguir pensar. Se eu pergunto para você o que é movimento, você vai poder dar vários tipos de exemplos, né? Tipo, o simples fato de você mexer a mão já é um tipo de movimento. Mas o que caracteriza um movimento, né? O que caracteriza um movimento é justamente uma mudança na posição ao longo do espaço. Isso é o que caracteriza um movimento. Então, quando você tem algum tipo de movimento, tá? Esse movimento ele acontece no espaço e, por consequência, acontece no tempo também. Então, você tem ali uma relação entre tempo e espaço. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é justamente que movimento tem relação tanto com o tempo quanto com o espaço, tá? Então nós temos aqui essa situação. Ok, sensei, mas e aí? Como é que isso vai me ajudar no Enem? Calma, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é justamente que existem 2 formas de você caracterizar um movimento no espaço, tá? O tempo é único, então isso aí não tem problema, tá? Mas existem 2 formas de você caracterizar o movimento no espaço, tá? A primeira forma é o que nós chamamos justamente, deixa eu botar aqui, né, espaço. A primeira forma justamente é o que nós chamamos de espaço percorrido. O que é o espaço percorrido? O espaço percorrido nada mais é do que justamente a trajetória que você faz para sair de um ponto e chegar a outro no espaço. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Você tem um ponto A e você tem um ponto B. Você quer sair do ponto A e chegar no ponto B. Qual é a trajetória que você vai percorrer? Você pode fazer essa trajetória aqui. Você pode fazer essa trajetória aqui. Você pode fazer essa trajetória aqui. Você pode fazer essa trajetória. Essa não. Essa. Enfim, você tem várias trajetórias diferentes. Você pode realizar para sair do ponto A e chegar no ponto B. Acontece que perceba que a distância que você percorre aqui, em cada um desses casos, é diferente uma das outras, né? Então, isso é o que nós chamamos de espaço percorrido. É justamente a distância que você percorre, né, ao longo da sua trajetória, né? Então, isso aqui vai depender exclusivamente do caminho que você está trabalhando. Então, o espaço percorrido, ele depende do caminho, tá? Isso é o espaço percorrido. É o que nós chamamos de grandeza escalar.
que é uma grandeza escalar, Sensei? Uma grandeza escalar nada mais é do que uma grandeza que você pode representar através de um número, tá? Por exemplo, exemplo de grandezas escalares: massa, tempo, temperatura, tá? Tudo isso você pode representar por números, tá? Apenas, você só representa por números. Você não tem uma representação efetivamente na forma de vetores, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, que é as chamadas grandezas vetoriais, ou seja, que você pode representar através de setas no espaço, tá? Então, o espaço percorrido é uma grandeza escalar. Em contrapartida, nós temos o chamado deslocamento. O que é o deslocamento? O deslocamento ele vai tratar apenas de posição, tá? É apenas a posição vai importar para você. Ao contrário do espaço percorrido, que a trajetória que você usa para sair do ponto A e chegar no ponto B vai importar, no deslocamento não importa qual é a trajetória que você percorre. Tá? O deslocamento, a única coisa que vai importar, é justamente as posições inicial e final. Tá? Por isso que nós chamamos, entre todos esses espaços percorridos aqui, né, a linha amarela seria justamente o nosso deslocamento. Ou seja, o deslocamento depende das posições apenas. Ok? E ao contrário do espaço percorrido, o deslocamento é uma grandeza vetorial. Ou seja, você consegue representar o deslocamento a partir de um vetor, tá? Essa que é a grande diferença entre o espaço percorrido e o deslocamento. Tá, Sensei, mas qual é a grande importância disso para o Enem? Porque quando a gente pega, por exemplo, uma situação como, por exemplo, as leis de Kepler, né? Você tem lá a questão da lei das áreas. Você se lembra da lei de Kepler? A gente vai falar isso mais para frente, inclusive, né? A lei das áreas diz que você varre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Isso é uma relação em que você está trabalhando justamente com o espaço percorrido. Você está se preocupando com o espaço percorrido. Você não está se preocupando com o deslocamento. Até porque, se você fala de deslocamento no caso da lei de Kepler, você está falando justamente de velocidade de órbita, né? No caso da lei das áreas, ele não está se preocupando com velocidade de órbita. Na verdade até tá, mas não diretamente. O que vai importar ali é justamente quando ela é enunciada dessa forma, né? Que você varre espaços iguais em intervalos de tempos iguais, você está falando ali justamente de um espaço percorrido. Então é bem importante você deixar isso claro, tá? Deixar isso claro. Quando aparece no Enem algo falando sobre deslocamento está se referindo a uma grandeza vetorial, a um vetor. Se ele está falando justamente de um espaço percorrido, então nesse caso ele está falando de uma grandeza escalar, ou seja, você não vai trabalhar com vetores ali. A importância principal disso é que você pode ou não representar isso no espaço de uma forma mais simples, tá? Isso é muito importante. Outra coisa muito importante é o fato de que com o deslocamento nós podemos falar sobre a chamada velocidade. O que é a velocidade? A velocidade nada mais é do que a taxa de variação do espaço ao longo do tempo, tá? Então é exatamente isso que é a velocidade. Inclusive não é nem ao longo do tempo, é ao longo de um intervalo de tempo.
Então, isso é a velocidade. Essa é a definição assim mais concreta acerca da velocidade, tá? Isso aqui que é a velocidade. Tá, sensei, beleza. Isso aí é a velocidade. Mas como é que a gente calcula a velocidade? Bom, se a gente fala de uma taxa de variação, isso significa que você tem que relacionar duas grandezas. Nesse caso aqui a gente vai estar relacionando uma grandeza espacial com uma grandeza temporal. Essa grandeza espacial é justamente o deslocamento, tá? Então, quando a gente fala de velocidade, o que nós temos é uma variação do espaço, como foi dito ali, dividido pelo nosso intervalo de tempo, ou seja, quanto tempo levou para que você saia do ponto A e chegue no ponto B. Então, basicamente é o seguinte, você tem aqui essa situação, você quer sair do ponto A, quer chegar no ponto B, e aí você cronometra, tá? Você cronometra quanto tempo levou para você sair do ponto A e chegar no ponto B, ok? O que você vai fazer? Você quer saber qual é a velocidade média que você está ali trabalhando. O que você vai fazer é justamente pegar e saber qual é a distância que você percorreu, né? E aí você divide pelo tempo que levou para você percorrer essa distância. Se você usar o espaço percorrido para isso, né, você vai ver que a velocidade ela pode apresentar valores distintos, né? Mas no geral, quando a gente fala ali de velocidade média, a gente está falando justamente de um deslocamento. Então, o que você vai estar falando aqui é justamente do espaço inicial e do espaço final. Esse triângulo aqui é justamente o que nós chamamos de delta, tá? E representa uma variação. Toda vez que aparece um delta é uma variação. Então, isso aqui vai ser justamente o espaço final menos o espaço inicial dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, quanto tempo levou para sair de um ponto e chegar a outro. Isso é a velocidade. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre a velocidade, tá, gente? Recomendo fortemente vocês darem uma olhada, porque lá eu explico o que é a velocidade, tá? Inclusive a velocidade vai dar justamente a base para a gente conseguir a nossa primeira fórmula dentro dos movimentos, né? Principalmente o movimento retilíneo uniforme, né? Ela que é a base. Pode até reescrever isso aqui, que vocês já vão ter a fórmula do movimento retilíneo uniforme, já que não há aceleração nesse tipo de movimento, tá? E por consequência o circular uniforme também. Você consegue a partir disso, fazendo uma pequena variaçãozinha ali da situação, tá? Outra coisa que a gente tem que ter em mente, além da velocidade, é justamente a aceleração. E aí, aqui que as coisas ficam mais interessantes. Por quê? Porque a aceleração vai ser importante também para outras áreas dentro da física, como por exemplo a própria mecânica, né? Quando a gente fala de leis de Newton. O que é a aceleração? Enquanto a velocidade você está falando de uma taxa de variação do espaço ao longo do intervalo de tempo, a aceleração você vai variar, na verdade, a velocidade. Então, na verdade, a aceleração é uma taxa de variação da velocidade ao longo de um intervalo de tempo. Então você tem aqui uma situação bem parecida. Inclusive a forma de você trabalhar tanto a aceleração quanto a velocidade é basicamente a mesma, tá? Basicamente a mesma. Você vai estar trabalhando com essas taxas de variação, né? Então a aceleração média é dada justamente por ΔV sobre ΔT, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo intervalo de tempo. E novamente, nós temos aqui a situação de que estamos falando de uma grandeza que é vetorial, né? Porque se a velocidade é vetorial,
né? Velocidade vetorial, que está dependendo de um deslocamento, né? Enquanto a nossa aceleração também é vetorial. Por quê? Porque depende da velocidade, que a gente sabe já que é uma grandeza vetorial. Então a aceleração também é vetorial, você também pode representar por um vetor, ok? Então essa que é a aceleração. E é isso. Esse foi o Enem no Telhado de hoje. Espero que você tenha curtido, que tenha gostado, né? Se ficou alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários ou, melhor, você pode entrar no nosso Discord. O link vai estar aqui na descrição. Lá tem um canto especial para que você tire dúvidas sobre física. É muito importante que você sane essas dúvidas justamente para o Enem. Beleza? Dito isso, não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Considere se tornar membro aqui do canal. Você tem acesso a vídeos antecipados e outras regalias, como por exemplo, o seu nome aparece no final do vídeo, como esses que estão aparecendo aqui. Sim, essa galera aqui apoia aqui o canal, são membros Einstein aqui do canal, beleza? Então, dito isso, muito obrigado a todos, tamo junto e até!